Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e o tema de hoje é o seguinte: palpites na sua vida de mãe. Como você se sente quando alguém que você não pediu a opinião chega e diz como você tem que se portar e como você deve criar e educar o seu filho? Detesto. Já falo logo. Meu nome é Vanusa Natividade e no meu canal eu partilho as experiências vividas ao longo da minha vida no que se refere a relacionamento e maternidade. Nunca dê um palpite que a mãe não tenha pedido. Por quê? Duas coisas acontecem quando você aí do outro lado, que acha que teve 10 filhos, que acha que viveu 200 anos, que acha que tem uma mega experiência, faz com a mulher que está ali no momento delicado da vida dela, que é a maternidade, principalmente se ela teve uma gravidez difícil, principalmente se ela teve um pós-parto difícil, principalmente se a bebê tem uma condição diferente de um bebê normal, que é o que acontece com a Alice. Mas olha só, quando você chega e dá palpite, você acaba deixando a mãe frustrada, insegura e duvidando dela mesma. Péssimo isso pra mãe. Você está ajudando em nada. Por quê? Porque a mãe é a melhor pessoa do universo que conhece o bebê dela. Ninguém melhor do que a mãe conhece o próprio bebê, nem mesmo os médicos. Então, quando você chega na consulta com o pediatra é muito bom, né? De ficar falando que você tá errado, que você tem que fazer isso, isso e isso. Mas ele tá aqui convivendo com você, ele entende, por exemplo, a janela de sono do bebê, ele entende a rotina que tem na sua casa? Não, ele não entende. Então, por que que ele tem que ficar dando palpites? O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: eu vivi duas experiências completamente diferentes e eu vou contar para você agora por que você não deve ouvir palpites. Além de você se sentir frustrada, insegura e duvidando de si mesmo, gera um ressentimento em relação a outra pessoa. Por quê? Há 12 anos, quando eu tive o meu filho, eu tinha 30 anos, tinha lido bastante, tinha lido assim todos os livros que estavam disponíveis falando sobre gestação, sobre pós-parto, sobre educação, sobre desenvolvimento do bebê. É lógico que não tem como comparar o conhecimento daquela época, a informação que estava disponível naquela época com a informação que tem hoje. Hoje você pode ser praticamente um PhD com a quantidade de informação que tem na internet. Naquela época não era assim, era com os livros e tinha pouquíssima informação, principalmente em português aí nos sites da época. Então, o que eu fiz? Eu estudei. Mas, quando o bebê nasce, é você e o bebê e toda aquela teoria, ela te ajuda. Sim, ela te ajuda. Mas ela te prepara. Ela te deixa perfeitamente capaz para executar? Não, porque o bebê é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas. Você não sabe como é que ele vai ser. Eu ouvi palpites e acatei palpites de todas as pessoas que passaram na minha vida naquela época. Todas. Arrependimentos? Sim. Muitos, muitos. E eu vou contar aqui pra você. Primeiro, coma igual uma porca. Come por dois, porque você tem um bebê, se você não comer, o bebê não vai engordar e aí você vai ter um bebê fraco, blá blá blá. Comia. Come canjica, porque é muito bom pra dar leite. Eu comia canjica, canjica tem leite. Leite me dava refluxo, me dava azia, me dava piriri. E aí que Mateus ficou do mesmo jeito. Cólicas homéricas. Dá chá. Dá chá. Dá chá de erva doce, porque acaba com a cólica. Dá chá de erva doce. 3 meses. Mateus tomou chá. Com 3 meses. Ele tomava chá. Pode? Claro que não. Porque se ele toma chá, além de não ser nutritivo, não prepara o intestino dele para receber o leite. Enche a barriga e ele não vai querer o leite. Acatei. Dá a chupeta. Esse menino não cala a boca. Dá a chupeta pra ele calar a boca.
Dei a chupeta. O que aconteceu? Com 5 meses e meio, Matheus largou o peito. Por quê? Porque tava com chupeta. Confusão de bicos, é o que a gente fala. Hoje em dia tem esse nome, confusão de bicos. Isso quer dizer o seguinte, ele vai preferir a chupeta ou a mamadeira ao bico do peito. Por quê? Porque no bico do peito ele precisa fazer muito esforço, ele precisa funcionar vários músculos faciais para extrair o leite. E na mamadeira é só ele chupar igual um canudinho. É assim que acontece. É mais fácil. Então eu dei a chupeta. O que aconteceu? Eu dava a chupeta, dava o chá, ele rapidamente perdeu peso. Ele perdeu muito peso de um mês pro outro. Do 4º pro 5º mês ele perdeu muito peso. E aí? E aí que eu fui até a pediatra falou o seguinte, você tá mamando no peito? Eu falei, não. Ah, então dá a fórmula. Simples assim. Então eu fui lá e comprei a mamadeira mais cara, que tinha o bico de não sei o que, em forma anatômica, blá, blá, blá. Balela, ok? Balela. Não existe nada melhor do que o bico do seu peito. Ah, mas é invertido, é achatado, eu não tenho bico. Existem técnicas que você pode fazer para estimular, tá bom? Procure aí o seu banco de leite. Tem como sim, tem como sim. Mas eu sabia disso? Não. Alguém me orientou? Não. Então, o que eu fiz? Comprei lá a mamadeira e gastei horrores com fórmula. Ele engordou rapidinho, entrou na tal da curva do crescimento, parabéns para ele, e ele ficou na mamadeira, na chupeta. O que aconteceu? Ele ficou com os dentes pra frente, largou o peito. E eu jorrava leite. E ele não mamou. Que mais? Outro palpite que eu escutei. Agasalha esse menino tá com frio. Aqui em casa, eu, Matheus e Ana Alice somos extremamente calorentos, então a gente transpira muito. Agora mesmo eu tô gravando esse vídeo aqui em Brasília, é época da seca. Deve estar assim uns 17, 18 graus e eu tô aqui fora de regata. Provavelmente muita gente estaria de casaco, mas eu sou calorenta, é muito difícil eu sentir frio. Eu começo a sentir frio mesmo, assim, de 13 graus pra baixo, entende? Eles também são assim. Tanto o Matheus como a Ana Alice, eles são assim. Agora mesmo ela tá lá, ela está com uma macacão de manga e com pé e só jogado um coeiro por cima. Ai, meu Deus, que absurdo, tá frio, fecha a janela. Não. A janela precisa ficar aberta. Para quê? Para circular o ar, para não acumular. A gente tá começando aqui na época da poeira, então para não ficar a poeira circulando dentro da casa, tipo, concentrada num lugar só, e tem a questão de ácaros e tem a questão de fungo na época da chuva. Então, deixa circular o ar. Então, eu fico com a janela aberta. Outro arrependimento em relação a ter ouvido palpites. Tenha uma rotina normal durante o dia. A rotina da casa deve ser normal. Então, faça todo o barulho que tem para fazer e o bebê que se vire para poder dormir. Não é assim. Na época de Matheus, a gente deixava a máquina de lavar, a gente brigava com o cachorro, a gente batia todas as panelas, a gente escutava música, a gente recebia as pessoas falando alto. Por quê? Porque o bebê precisa se virar e saber que durante o dia tem barulho e à noite não tem barulho. Não é assim. Quando você estuda um pouco mais, você percebe que se o bebê não tirar boas sonecas durante o dia, sonecas de no mínimo 40 minutos, em que ele acorde relaxado, em que ele acorde tranquilo e que ele consiga descansar, ele não desenvolve e não engorda do jeito que ele deveria fazer. Então, o que aconteceu com o Matheus? Ele não tirava boas sonecas e, consequência, até hoje ele é péssimo para dormir. Ele não tem um ciclo do sono regular. Não tem até hoje. Outra coisa, deixa a luz acesa para ele dormir. Deixa a luz noturna para ele dormir. Porque aí ele não fica com medo, nem nada. Consequências disso. Ele não dormiu a noite toda até completar 4 anos de idade. Por quê? Porque ele não tinha sonecas efetivas, consequentemente ele não tinha um sono noturno bom, consequentemente ele ficou com associações do sono. Isso é, ele só dorme se. Então, hoje,
Matheus, com 12 anos, só dorme se o ventilador estiver ligado por causa do barulho e por causa da sensação de frescor do quarto, porque foi uma coisa que eu associei desde quando ele tinha, acho que uns 2 ou 3 anos. Ele só dorme se tiver um cobertor cobrindo ele, então dá uma sensação de proteção. Ele só dorme se tiver a luzinha noturna. 12 anos. E ele só dorme se tiver essas condições. Se não tiver, ele consegue dormir, ele consegue, mas não descansa. Então não é um sono efetivo. Tudo isso porque eu ouvi palpites. Então hoje, quando as pessoas chegam aqui em casa e dão palpite em relação à Annalise, por exemplo, teve uns dias que ela estava extremamente estressada. Ela estava estressadíssima. E aí, eu fui por eliminação. Eu tentei o peito, não era peito. Aí eu tentei a fralda, não era fralda. Aí eu tentei a sono, não era sono, porque ela tinha acabado de acordar de uma super soneca. Super soneca, tipo 1h30, 2 horas quase. Era o quê? Carência, colo, salto de desenvolvimento. Alguma coisa estava acontecendo no cérebro dela que ela adquire novas habilidades, que é o salto de desenvolvimento. E os bebês ficam com os 3 Cs: chato, carente e choroso, né? Então, ela estava bem nessa fase aí do 2º para o 3º mês. E aí, algumas pessoas que estavam aqui em casa começaram. É sono, dá o peito, é cólica. Vê se tem alguma coisa incomodando. Blá, blá. Aí ela soltou uns puns. Ah, é cólica. Por que você não dá umas gotas de Luftal pra ela? Por que você não dá umas gotas? Por que você não faz um chá? E eu bem plena. Como eu vi que ela tava soltando bastante pum também, eu peguei uma bolsa de água quente, esquentei no micro-ondas e coloquei envolta em uma fralda na barriguinha dela, e coloquei ela de bruços e ela soltou bastante pum e ficou tranquila. Então, assim, ninguém melhor do que você que é mãe para cuidar do seu bebê. Você está em dúvida em alguma coisa? Procure informação na internet, tem muitos cursos, no Instagram tem vários perfis de pessoas que entendem, que estudaram sobre isso. Mas olha só, ninguém melhor do que você para correr atrás da informação, porque você sabe o que você quer descobrir e ninguém melhor do que você para descobrir sozinho. Entende? Toda a informação que eu tenho, eu peguei de algum lugar e adequei para minha realidade. E a Annalise está chorando. Eu preciso terminar esse vídeo. É isso. Curta, comente, compartilhe se fizer sentido para você. Eu te espero no próximo vídeo. Obrigada. Beijo, tchau.